Fala pessoal do nosso canal do YouTube, eu, Danilo Dias, vim aqui fazer um vídeo para vocês sobre o que eu vi de Porto Velho 2, Clube do Remo 1 pela Copa Norte. Trabalhei no jogo na quinta-feira entre Atlético Goianiense e Anápolis, jogo válido pela Copa Centro-Oeste, durante o período noturno, inclusive até na mesma hora em que estava jogando o Porto Velho e Clube do Remo. Um olho aqui, outro ali, mas para mim não perder o foco no meu trabalho, eu preferi assistir o jogo posteriormente para vir fazer esse material para vocês. Foi assim, eu tive uma sexta-feira bem movimentada no dia de hoje, no qual estou fazendo esse vídeo, mas mesmo assim, ao final do meu dia, eu consegui ver o jogo todo do Clube do Remo contra o Porto Velho, para que eu pudesse vir aqui tecer os meus comentários, para não ficar aquela coisa vaga, ele ouviu falar, ele viu estatística, ele pegou número ali. Não, de fato, eu vi o jogo e agora são 23 horas e 56 minutos. Eu estou fazendo esse vídeo para vocês, acabando essa sexta-feira, mas eu fiz questão de vir aqui pontuar o que eu vi, ou melhor, o que eu não vi e não gostei. Primeiro, o Porto Velho, com todo respeito e devido respeito que deve ao time de Rondônia, ele tem um orçamento muito inferior ao Clube do Remo. Ele tem jogadores tecnicamente muito mais baixos em termos técnicos de evolução. Ele tem uma renda orçamentária muito inferior aos jogadores que entraram de fato em campo. Ele tem um campo horrível, um campo limitado, em que limita a qualidade técnica de alguns jogadores, mas eu também vi o Porto Velho contra o Atlético, no qual eu trabalhei, o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Eu pude trabalhar naquele jogo e vi um time bem limitado tecnicamente. O Atlético foi lá, venceu por 1-0 e hora ou quase nenhuma hora o Porto Velho conseguiu incomodar. Agora, contra o Clube do Remo, o que me assustou foi a intensidade que o Porto Velho aplicou na partida e a falta de intensidade que o Clube do Remo não aplicou no jogo. Quando eu era atleta profissional, jogadores que eram eleitos pelo Grupo A e o Grupo B ia fazer jogos mais irrelevantes ou então ia disputar uma competição alternativa, eu de fato me sentia incomodado, falava, poxa, eu queria tanto estar ali, né, sendo útil para o elenco principal, eu queria tanto estar ali tendo a possibilidade de fazer parte daquele grupo de trabalho, enfim, eu me sentia naquela ansiedade. Mas quando de fato eu achava até ruim, né, de não estar fazendo parte, estar sendo preterido para uma viagem, igual foi essa para Rondônia, contra um time de 2 escalões, 3 escalões para baixo, às vezes um time totalmente limitado em termos de orçamento. Então, querendo ou não, a minha motivação não era a mesma do que estar treinando com um grupo que vai disputar a Série A contra Santos, Grêmio, na sequência da competição. Só que tinha um detalhe muito importante que me motivava. Eu ia para esses jogos mostrar, não para o treinador, mas para mim primeiro, que eu poderia reivindicar uma posição no time principal, no time que estaria disputando a competição prioritária do ano da temporada, né? E no caso, para o Clube do Remo, ficou claro que o treinador Léo Condé quer e que vai priorizar o brasileiro da Série A, vai priorizar a trabalhar algo que ele não teve, né? Ele chega no primeiro jogo ali que o Clube do Remo perde, o primeiro jogo da final contra o Paysandu, depois ele já tem que chegar naquela semana na antivéspera do jogo, final do Paraense, já tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro, depois já emenda uma viagem com 2 jogos fora, volta para enfrentar o Bahia, então foi muita informação e poucos dias de trabalho, de sessão de fato. Então ele fez certo, priorizou algum grupo de trabalho, falou, vamos ficar aqui treinando, o futebol é repetição, vocês vão entender a forma como eu gosto de trabalhar, certas situações, e manda um grupo alternativo, onde tem Brian Cufré, Gabriel Poveda que chegou, Pavani, onde tem Léo Andrade, onde tem Jaderson e tem outros jogadores ali. Jogadores que até de fato foram importantes para o Clube do Remo na caminhada da Série B para a Série A, jogadores que são importantes e ou então deixaram de ser importante para a agremiação e que não querem sair de fato dessa zona neutra, né? Zona confortável que está ali em Belém, num clube de Série A, num clube de uma prateleira de cima, um clube onde dá totais e perfeitas condições de trabalho, enfim, eles não querem deixar essa vida boa, digamos assim. Só que, quando foram acionados para jogar de fato, quando foram necessária uma atuação digna para reivindicar tal posição no elenco principal, eles não performaram bem. O Clube do Remo não teve intensidade, não teve domínio do jogo, não teve posse de bola, não teve gana para ganhar o jogo, muito menos vontade
e garra e raça de querer estar ali. Eles apenas vestiram o uniforme, eu vou fazer essa alusão para que você entenda bem o que eu vi. Posso até estar errado, vocês aí do pessoal do Pará, da cidade de Belém, pode ter visto outro jogo e é até bom para a gente comentar aqui, mas o que me transpareceu foi que vários jogadores colocaram aquele uniforme, entraram em campo, mas a alma não estava ali. Estava literalmente um corpo com 2 pernas e 2 braços perambulando, tentando correr louco para acabar o tempo, passar aqueles 90 minutos que foram extremamente demorados para o Clube do Remo, para aqueles jogadores que estavam em campo. Demonstrou claramente uma falta de ânimo, uma falta de motivação incrível, uma falta de conectividade entre eles, uma falta de conexão, de criação, uma falta de tudo, uma pouca vergonha de fato. Quando jogávamos contra um Benfica, contra um Futebol Clube do Porto, por saber que eles eram maiores, a gente dava realmente de fato a vida, a gente aplicava-se mais. E foi o que o Porto Velho fez, né? Ele aplicou-se mais, sabendo que estava enfrentando o maior do Norte, um clube tradicional, um clube que está na prateleira da Série A. Então, assim, eles performaram e foram mais intensos. Mas uma coisa não pode faltar: respeito à instituição. E eu senti que todo momento eles não queriam estar lá. Grande parte dos jogadores, eles demonstraram, pelo menos para mim, por falta de intensidade, falta de querer, que não queriam estar em Porto Velho, lá em Rondônia. E isso não pode existir. Isso independente de qual for a competição, se o Clube do Remo entrou na Copa Norte, Copa Verde, Copa Centro-Oeste, Copa seja qual for, é a instituição que está ali. E o fato de você estar representando uma instituição, isso tem que prezar muito alto. O CNPJ tem que ser sempre valorizado. Bem ou mal, você tem que buscar motivação interna, buscar motivação de querer o jogo, de dar carrinho, de pelo menos vontade de estar ali. Eu senti em vários momentos que o Clube do Remo não queria estar ali. Eles tiveram 6 escanteios cada equipe, mas as finalizações no alvo do Porto Velho foram 3 vezes mais. A posse de bola foi equiparada, mas a intensidade dessa posse de bola, a progressão com ela, foi muito mais do Porto Velho. Justíssimo vencedor por 2-1. Então, assim, me preocupou bastante o que eu vi. Jogadores que às vezes querem estar ali, mas não fizeram questão de mostrar que querem estar e ficam dificultando essa saída. Me preocupou. Já no próximo domingo tem um confronto, depois de amanhã já tem um confronto de novo pela segunda rodada. Para você ter uma ideia, o próprio rival venceu por 3-1 o jogo dele, 3-0 se eu não me engano. O próprio Amazonas aplicou 5-0 no Galvez, se eu não me engano, foi 5-0, ele ganhou lá o resultado. Então, assim, já demonstrou que, tipo, opa, aqui tem camisa, tem tradição e não vamos brincar. Já mostrou que, de fato, entrou na competição. E era o que o Clube do Remo devia fazer. Se for jogadores B, alternativos, C, isso não interessa. A partir do momento que você vá, você tem que ter intensidade, você tem que ter vontade, tem que ter querer. Então, isso faltou demasiado aos jogadores do Clube do Remo. Me preocupou. Fiz questão de ver um jogo horrível. Não, eu também não vi a hora de acabar o jogo, porque a atuação dos caras, falta de domínio, falta de acertar um passe de 2, 3 metros, sabe? Faltou técnica. Mas quando falta isso, você fala, mas o cara joga na Série A, tem um contrato, veio o Monti, que fez tantos gols lá no Equador, veio o Gabriel Poveda, que fez tantos gols no Paulista, veio um Cufré, que até fez o gol, mas, sabe? E você começa a questionar, mas quando falta cabeça, mentalidade e vontade de estar ali, a bola bate e sai, a bola bate no pé, então fica critérios que até transparece que o jogador nem sequer sabe jogar futebol. Então, assim, eu fiz questão de vir aqui um pouco tardio, é verdade, o jogo terminou na quinta-feira à noite, mas eu cheguei em casa, eu tive um dia bastante corrido, como eu disse, mas eu fiz questão de analisar, de ver os jogos, o jogo do Clube do Remo, peguei os números, peguei os dados e só comprovou os duelos aéreos. O Clube do Porto Velho ganhou muito mais do que o Clube do Remo, eles correram mais quilometragem do que o Clube do Remo, os jogadores. Teve jogador do Porto Velho que correu 3 quilômetros, 1,8 a mais do que os jogadores do Clube do Remo. Então isso demonstra que, de fato, quem quis vencer a todo momento o jogo foi o time de Rondônia. Fechou? Fiquem com Deus, um forte abraço para vocês. Fiquei chateado de verdade por ter visto a falta de comprometimento de alguns atletas, a falta de apenas mandar o corpo para lá e não a alma. Então, fiz questão de ver primeiro para depois vir aqui fazer esse material para vocês. Espero que vocês gostem. Também deixe os comentários abaixo aí. Fiquem com Deus. Tchau.